Boa noite. É que eu mexo muito com as mãos e eu não consigo ficar parada num lugar só. Aí se eu fico aqui nessa coisinha ali, eu vou ficando nervosa, porque eu sou professora de criança. E aí eu sou acostumada a gesticular, andar, fazer um monte de coisa. Então, o tema proposto para essa noite é falar sobre Jeremias e os falsos profetas. Mas eu vou fazer uma introdução. Na nossa casa, Centro Espírita Anjos da Guarda, aí tem esse nome que na doutrina espírita, isso é antigo, esse nome, são 92 anos de fundação da nossa casa. E naquela época, então, não se estudavam ainda com bastante afinco a denominação anjo, né? Então se colocou como anjo, o nome anjo, mas depois, estudando bastante a doutrina espírita, vê-se então que são espíritos evoluídos. Mas o nome anjo da guarda, ele é sugestivo, né? E sugestiona, muitas pessoas chegando lá na casa espírita, acham então que vão encontrar lá dentro o seu anjo da guarda. E que chegando lá nós todos vamos resolver os problemas deles. Quem trabalha na casa tem mediunidade, e se tem mediunidade vai ver tudo, sabe tudo, vai falar tudo. E não acontece isso. Numa casa espírita nós não resolvemos problemas financeiros de ninguém. Se alguém veio com essa intenção, sinto muito. Não resolvemos problemas amorosos, não trazemos seu marido, seu amor de volta. E a gente vai estudando tanto dentro do movimento espírita, que a gente passa a ter o marido de volta, a ter condições sim de viver financeiramente. Não atrapalha. Enquanto que eu falo, ele vai ajustar, ver se consegue colocar a imagem cheia. Enquanto isso, deixa ele trabalhar lá e vamos prestar atenção em mim. Então, nós, com o tempo, à medida que vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos tendo maior consciência da nossa real capacidade. Quem somos? E o quanto que nós podemos fazer, sim, quando manifestamos essa capacidade latente em nós. Na abertura agora da prece, a nossa irmã falava, né? Que quando nós temos essa consciência do divino em nós, do Deus, que se manifesta porque nós somos filhos de Deus, o espírito, ele não adoece. O nosso espírito não adoece. Ele é luz. Só que quanto que a gente não sabe, não tem certeza, viu? Bom, é bom quando alguém entende. Quando a gente não tem certeza disso e a gente fica na dúvida, nós jogamos essa dúvida para o corpo físico, no perispírito, e manifestamos a doença, então. Pois bem, sempre existiu mediunidade. Mediunidade, ela na Terra, no planeta Terra, ela sempre se manifestou em todos os tempos. Moisés, ele teve que proibir a comunicação com os ditos mortos. Vocês sabem por quê? Porque eles usavam da mediunidade para fazer intriga, para desmanchar casamento um do outro, para poder fazer feitiço um para o outro. E Moisés, que era um líder naquela época, ele precisava se manter o único líder. Ele não podia ter divisão de liderança. E ele sabia que o povo que ele estava liderando, que ele teria que liderar através do deserto, era um povo difícil. Aliás, na época de Moisés, que muitos assim de nós passamos por todas essas etapas evolutivas. Na época de Moisés, nós éramos muito ainda assim, guerrilheiros, adoradores, trocávamos tudo. Se alguém... Vejam bem, se alguém matasse um cordeiro meu, eu não ia lá só me vingar pelo cordeiro, eu matava a família dele toda. Imagina, naquela época era um povo terrível, então Moisés teve que legislar colocando a tal da lei do olho por olho, dente por dente. Quer dizer que só podia matar o carneiro do outro, não podia matar a família toda.
porque se deixasse, matava. Então, naquela época de Moisés, já existiam pessoas que tinham mediunidade. E Moisés teve que proibir. E Moisés, já na época, ele realizava prodígios. O que são prodígios? Fenômenos que não eram explicados, então que só Moisés podia fazer, por isso ele era o enviado de Deus. E se criou isso. Os profetas eram enviados de Deus. Só que depois, lá com Moisés, mais tarde, do ano 560 ao ano 600, existiu o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele começou a esclarecer que haviam falsos profetas, que muitos diziam que sonhavam, que tinham previsões e não tinham, que tiravam isso da própria cabeça. Naquela época, gente, o ano 500 e o ano 600 antes de Cristo, contemporâneo de Sócrates, era Jeremias. E Jeremias sonhava, e Jeremias tinha previsões, e Jeremias era um profeta, mas ele via que existiam vários profetas concorrentes. Naquela época já. Vejam, será que hoje tem falsos profetas? Se tem. Se tem. Então deixa eu colocar um pouquinho de imagem aqui para vocês. Então, antes de Cristo, no ano 646 antes de Cristo, as palavras de Jeremias: não escuteis as palavras dos profetas que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Gente, no movimento espírita nós temos que ter muito cuidado. Uma parte antes dessa fala do profeta Jeremias tem sobre os espíritos, os espíritos zombeteiros, os falsos profetas da erraticidade. Quer dizer, os espíritos, eles enganam. Não é só o médium, porque o profeta é um médium, só muda o nome. Na época de Moisés, na época de Cristo, não tinha a palavra médium. Quem cunhou a palavra médium foi Allan Kardec. Então, antes de Allan Kardec, qualquer um que profetizasse, qualquer um que falasse alguma coisa em nome de Deus, que fizesse uma previsão, era considerado um profeta. Então, um profeta era um ser que vinha falar em nome de Deus. E Jeremias então ficava apavorado. Como que tal pessoa está falando em nome de Deus? Olha a vida dele. Olha como que é a vida dele. Olha como que esse Nabucodonosor, que era o rei da época em que ele morava naquela região, ele via as coisas terríveis que eram feitas na política daquela época, que hoje não faz mais nada de ruim na política, né, gente? Naquela época ele já ficava horrorizado, porque em nome de Deus se fazia um monte de coisas para a população. Em nome de Deus se escravizava, em nome de Deus, Deus liderava um povo que derrotava o outro que escravizava. Aquele que escravizava o outro povo estava escravizando em nome de Deus. Então ele via tudo aquilo e ele até foi considerado o profeta das lamentações, porque ele se lamentava e ele via aquele erro e ele não poupava não, ele falava diretamente para o rei, para os dirigentes, e por isso muitas vezes ele era zombado e ridicularizado porque eles não escutavam a ele. Mas Jeremias ficava muito contrariado com tudo que ele via naquela época. Luós foi um espírito protetor que trouxe essa passagem de Elias falando de Jeremias sobre os falsos profetas. E ele dizia: já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e os exploravam. Naquela época, gente. Vejam bem. Agora, por que
que há 2.620 anos atrás o povo era assim tão perigosinho e continua até hoje. Vocês sabem por quê? Que coisa, não aprenderam? Reencarna e desencarna, reencarna e desencarna e não aprenderam ainda? Vocês sabem, isso faz parte do estudo, para quem está estudando a doutrina espírita, tomar esse conhecimento. A maioria de nós, muitos de nós, passamos por várias reencarnações. E muitos de nós, se a gente for ver como é que é a nossa reação diante de algum problema na nossa vida, a gente vai poder analisar se a gente é um espírito bom ou se a gente não é muito bom. Se a gente tem reações animalescas ou se a gente tem reações bondosas diante das coisas. Tipo, por exemplo, assim, se alguém passar por você e lhe pisar no dedão, aquele dedão que está inflamado, e você pensa assim, ai querido, tira o seu pé de cima de mim. Você falar assim, ou então você pegar e dar um empurrão. Sai daqui, onde já se viu, pisou no meu pé. Conforme a reação espontânea, a gente diz assim, é uma reação espontânea, se apresenta a nossa evolução espiritual. Ai meu Deus do céu, que horror! É bem isso que a gente brinca, né? Quando a gente tem uma reação espontânea de ira, de raiva, quando alguém corta a nossa frente, quando alguém quebra alguma coisa que a gente gostava muito, aquela reação espontânea remete a gente para o estado espiritual em que a gente está. Pois na nossa evolução de espíritos, nós encarnamos em mundo primitivo e depois num outro mundo mais adiantadinho, que o nome é planeta de provas e expiações. Nós tudo já estamos encarnados no planeta de provas e expiações. Não somos mais primitivos, viu só? Só que a gente recém saiu da primitividade. Nós ainda não somos espíritos evoluídos, não somos mesmo. Só que a gente tem líderes, de vez em quando vem missionários, espíritos, que eles, na ação deles, eles já se mostram na sua bondade. Na ação deles do dia a dia, já mostram que essas pessoas são de Deus. A espontaneidade deles de fazer o bem, de fazer a caridade, de cuidar do outro, demonstra a sua evolução. Para nós que ainda estamos engatinhando, saindo da primitividade, nós temos que parar e pensar, faço ou não faço? Será que eu ajudo ou não ajudo? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Cristo, e aí vai assim, os grandes iluminados, eles não pensavam, eles agiam espontaneamente e faziam. A dificuldade que nós temos de fazer a caridade demonstra ainda que nós estamos ainda amadurecendo isso em nós. Então, mas nós somos espíritos que já deixamos de ser primitivos. Quem daqui amarra o cachorrinho na corrente e deixa ele no sol? Levanta a mão. Ninguém vai levantar, né? Quem daqui anda com uma pessoa acorrentada junto dela e acha normal ter uma pessoa acorrentada junto dela? Uma época, vejam bem, há 200 anos atrás, era normal para muitos de nós, estarmos com uma pessoa acorrentada, açoitarmos uma outra pessoa só porque ela às vezes não fez o trabalho como a gente queria. Era normal as pessoas escravizarem umas às outras. Hoje, uma luta ainda constante da mulher por seus direitos, da mulher para poder conquistar o mercado de trabalho e ter seu direito respeitado como pessoa, mas já tem. E há 100 e poucos anos atrás, ou conforme o lugar, se for lá na Arábia, se for em outro lugar, a mulher ainda não conquistou. Este é o nosso planeta Terra, portanto um planeta
que todas as encarnações vêm para cá espíritos que saíram da primitividade e vêm para o planeta escola chamado Terra, que é um planeta de provas e expiações. Quem passar do planeta de provas e expiações vai para o planeta de regeneração. Dizem que a Terra está começando a passar, já foi primitiva a Terra uma vez, a Terra já foi um lugar que tinha só aquelas condições ruins, só tinham animais enormes, bola de fogo, já foi, a Terra já passou. A Terra hoje em dia já nem tem mais neandertais. Não sei se vocês veem neandertais em algum local encarnado, eu não vi. Não tem mais dinossauros, isso está em outros planetas. A Terra não tem mais primitivismo. E a Terra está passando por uma transição demorada, porque vai demorar de acordo com a nossa mudança íntima, para planetas de provas, de planeta de provas para planeta de regeneração. Vocês entendem isso? Mas então, como num colégio, lá em Itajaí nós temos o Colégio São José. O Colégio São José pertence à congregação da Mário Paulina. Eles têm pré-primário. No Colégio São José tem pré-primário, tem o prézinho, tem até o local lá, o jardinzinho onde todas as crianças entram. Depois eles vão indo e vão se formando para depois ir para a universidade. Se acabar, não, no Colégio São José não pode mais ter creche, não pode ter mais jardim, não pode mais ter primeira série. Nós queremos só segundo grau. Para onde vão aquelas crianças? Para outra escola, que vai trabalhar só essas séries. O planeta Terra hoje é de provas e expiações de crianças recém-saídas do primitivismo ainda, gente. Então vão ter ainda pessoas enganadoras. Aí você diz assim, mas como esse povo pode acreditar, não vê que é charlatanismo? Acredita. Acredita porque são crianças espirituais. As pessoas acreditam tão facilmente que eu fico até com medo, às vezes. Eu, como sou atendente também para conversa fraterna na casa, as pessoas vêm tão fragilizadas e com tanta fé que tem que cuidar, porque se deixar, elas dão tudo o que tem por uma palavra de salvação. E se for um espertalhão, tira tudo da pessoa mesmo. Nós estudamos também nos nossos grupos de estudos, só para termos conhecimento, técnicas de hipnose. Vocês já ouviram falar de técnicas de hipnose? Em que a pessoa começa no hino, música, e todo mundo louvando, técnicas de hipnose. Louva, e aí entra num transe, e aí tem um movimento que é assim, ó, joga um tecido, ou joga uma água, e a plateia toda cai. Vocês já ouviram falar? Técnicas dessas que acontecem em várias igrejas, e a gente diz então que foi arrebatado. Técnicas de hipnose. Existem várias técnicas utilizadas que é de conhecimento, e aí eu vou entrar mais para frente. Abusavam da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Naquela época, será que fazem isso hoje? Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Como a nossa amiga, até parece que foi providencial a prece dela inicial, ela estava falando que nós podemos processar uma autocura. Nós podemos nos curar. Nesses ambientes, agora mesmo, se eu fazer com que vocês acreditem, que vocês louvem do fundo da alma, que vocês comecem a cantar, e de repente alguém estava com mal-estar, mas entrou naquela
naquela situação de sintonia, na faixa vibratória de Deus, e pede para Deus que a cure, e a pessoa se cura, quem fez a cura? Fui eu? Não fui eu. Não é o pastor, não é o médium que cura, é a fé da pessoa. Jesus dizia: a tua fé é que te curou. A tua fé é que te curou. Quando a gente começa a ter essa consciência de que somos nós, eu espírito, eu penso em desgraça, eu penso em doença, eu já acordo de manhã naquela faixa vibratória negativa, então eu já vou enrijecendo minhas articulações, o meu joelho dói. Tem alguém aqui que o joelho dói? Gente, depois dos 40, tudo dói, tá? Uma época eu criticava minha mãe por reclamar, depois, agora eu entendo, tá? A gente começa a ficar muito tempo na cama ou muito tempo sentado, quando levanta está tudo duro. As articulações enrijecem. Sabe por que isso acontece com o nosso corpício? Quem já passou dos 40, e a média de vida dos brasileiros é 78 anos, já passou da metade da vida. Tem que trabalhar mais, tem que agir mais, não pode ficar só sentado ou deitado. Então, quanto mais deitado ou sentado, mais dói. Quanto mais perto de passar para o outro lado da vida, mais dói. Se ficar deitado ou se ficar sentado. Se for no fisioterapeuta, ele vai dizer assim: não, vem cá, porque você tem que fazer exercício. Exercício. Nós precisamos estar em movimento para que as nossas articulações sejam assim. Não aqueles movimentos repentinos de ginástica, de corrida, que é o que muitas vezes detona o joelho, mas nós precisamos. Portanto, à medida em que a gente vai envelhecendo, nós precisamos agir mais, fazer mais coisas, trabalharmos mais, porque nós já estamos prestes para partir para o mundo espiritual. E o mundo espiritual não é lá. O mundo espiritual é aqui. Nessas cadeiras vazias nós temos bastante espíritos. O verdadeiro sentido do termo prodígio, na acepção teológica. Na doutrina espírita, Allan Kardec, no livro A Gênese, ele começa a explicar determinados prodígios realizados pelos profetas da antiguidade. E aí ele explica muitas coisas que próprio Jesus fazia. Jesus sabia e Jesus conseguia manipular os filhos. Jesus conhecia da alma das pessoas. Jesus sabia que Judas o iria trair. Jesus sabia por antecedência, mas Jesus não ficava predizendo, porque tem pessoas que às vezes têm um sonho e dizem assim: eu tive um sonho que o mundo vai acabar e que isso vai acontecer. Jesus sabia, mas Jesus não ficava dizendo. Aliás, à medida em que nós vamos estudando doutrina espírita, a gente vai aprendendo que quanto mais a gente souber, quanto mais nós tivermos uma noção de futuro, mais a gente deve, se calar. A gente deve se calar. Por que então eu fiquei sabendo? Então por que eu tive um sonho se não era para me falar? É para a sua alma aprender. É para que você comece a perceber. Os grandes espíritos, eles não ficavam prevendo catástrofes, eles não ficavam falando de calamidades, eles não ficavam dizendo que agora vai vir um planeta e vai passar perto da Terra e vai sugar todo mundo. Eles não falavam nada disso. Agora, à medida em que as pessoas são muito crentes e elas são muito assim inocentes, sem estudo, vem uma pessoa que diz que teve um sonho e que sonhou tal coisa, pronto, já cria até uma doutrina nova. Então,
Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Por exemplo, Jesus andava sobre as águas. É um prodígio. Só Jesus podia andar sobre as águas. Fora das leis da natureza, contrariava as leis da natureza. Na doutrina espírita, vejam bem, a gente estuda que Jesus podia, dentro do conhecimento dele, fazer uma mudança do seu corpo físico, de plasmar seu corpo físico, ou até se desdobrar e estar em outro lugar ao mesmo tempo, e que aquela andar sobre as águas, nós é que desconhecemos. Kardec fala, no início do livro da Gênese, que muitos daqueles cientistas antigos, tipo Galileu Galilei, Copérnico, eles eram profetas na sua época. Eles tinham já na frente uma visão que era realmente de verdadeiro prodígios, de falar, de fazer coisas, de estudar coisas que a maioria não entendia. Fenômenos que são normais hoje. Pegar o telescópio e olhar os satélites lá no alto, observando outras galáxias. Antes, naquela época, falar sobre isso era muitas vezes até considerado, então, coisa do Satanás, né? Os prodígios e os milagres existem. O que é um milagre? O que é um prodígio na acepção de antigamente? Era você, por exemplo, de repente você se curar de uma doença. É um milagre. Mas milagres não existem. Milagre não existe. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Não existe milagre. Quando a pessoa começa a pensar, a louvar, a agradecer a Deus e ela se cura, ela cria um processo dentro dela de cura. Que se nós soubéssemos disso, se nós colocássemos isso em prática todos os dias, diariamente, nós seríamos profetas, deuses. Só que dentro da nossa pequenez ainda nós não entendemos como que aquilo se processa. Não existem milagres, porque são coisas que a gente ainda não consegue explicar. Encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno não é mais do que uma aplicação da lei da natureza. Os prodígios dos falsos profetas têm origem no quê? Nos conhecimentos adquiridos ou nas faculdades orgânicas. No caso do Cristo, também nas faculdades orgânicas. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês estudam bastante aqui, mas cada um de nós exalamos ectoplasma. Aqui nesse ambiente, os espíritos que são os nossos protetores individuais, nossos anjos de guarda, o mentor e a equipe da casa, enquanto vocês estão assim, concentrados na minha fala, quer dizer, os pensamentos de vocês estão aqui, eles se utilizam para retirar do ambiente ectoplasma. Ninguém vai sair daqui mais pobre não, tá? Ectoplasma são fluidos que a gente emite quando respira e inspira, fluidos plásticos, a gente diz, em que são utilizados para trabalhar no processo de curas muitas vezes. De manipulação da água fluida, de encaminhamento de espíritos. Vocês sabem por que os espíritos vêm na casa espírita? Por que eles não se instruem lá no mundo espiritual? Vocês sabem por que ele vem numa casa espírita? Porque tem espíritos que não enxergam outros espíritos. Eles são trazidos pela equipe espiritual aos centros espíritas da Terra, onde tem encarnado e que eles enxergam outros encarnados. Eles não conseguiram se desprender da Terra e ir para o mundo espiritual, então eles vêm aqui e esses fluidos, esse ectoplasma, essa matéria é retirada
e utilizada para cura e encaminhamento dessas entidades que estão aqui sofridas. Vocês sabiam disso? Tudo isso a gente estuda, não só no livro dos Espíritos, mas no livro dos Médiuns. A gente estuda Sueli Caldas Schubert, que fala bastante nas dimensões da casa espírita, em que ela fala não só essa dimensão encarnada, como a dimensão dos desencarnados, como que as equipes espirituais encaminham as entidades. Quando a gente está vindo de casa, muitos de nós têm uma luta íntima, assim, não, hoje eu não vou, não, está chovendo, ai não, eu não vou, é muito chato. Vocês acham que esses pensamentos são nossos? Cada um de nós tem uma companhia espiritual, tá? Que é lógico que o nosso pensamento, que já é malandro, junto com a companhia espiritual que a gente tem, fica dizendo, não vai na casa espírita. Por quê? Porque aqui vocês serão esclarecidos e muitos deles serão encaminhados. E a entidade não quer. Sabiam disso? Sabiam também que cada um tem na sua casa as companhias espirituais de acordo com os seus sentimentos e com seus pensamentos? Quer saber que tipo de espíritos tem na sua casa? Porque tem espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Todas as casas têm os seus habitantes espirituais. Nosso anjo de guarda, ele só está ali se a gente entrar na frequência dele. Os espíritos estão na nossa casa de acordo com os nossos sentimentos e pensamentos. Portanto, se a gente tem pensamentos bons, pensamentos caridosos, de gratidão, os espíritos que se manifestam e ficam falando no nosso ouvido são espíritos bons. Se a gente tem pensamentos gananciosos, de vingança, de raiva, são espíritos desse tipo que estão na nossa casa. E quando a gente vem numa casa espírita, a gente vem trazendo eles e muitos deles são encaminhados e a gente se transforma. Isso é milagre normal, natural. Então, são coisas que na casa espírita se consegue fazer os conhecimentos adquiridos. Ou nas faculdades orgânicas que a gente vai desenvolvendo também. Sou eu mexendo aqui. Vem com nossa amiga. Acessíveis aos dignos e aos indignos. Então, esses conhecimentos, gente, que eu estou falando aqui, eles são acessíveis tanto às pessoas de boa índole como as pessoas de má índole. E os espíritos, principalmente os espíritos errantes, que a gente fala que são espíritos que estão ali no mundo espiritual, que estão nessa outra dimensão, mas que precisam reencarnar porque eles ainda são ruins, eles se utilizam desse conhecimento também, e eles vêm e utilizam da mediunidade dos incautos, das pessoas que são médiums, para manipular muitas vezes. Então a pessoa está ali, agora eu vou dar passagem para o meu mentor espiritual. E o mentor espiritual fala ali, escreve um monte de coisa e assina lá embaixo, o mentor espiritual dele é Bezerra de Menezes. Como tem Bezerra de Menezes dando comunicação por aí, gente. Como tem Jesus, Maria de Nazaré, Chico Xavier. Mas se a gente for ler a mensagem escrita pelo médium que recebeu ali, não tem nada a ver com o espírito. Então examinai se essa mensagem é de um espírito realmente que pode se assinar como Bezerra de Menezes, como Jesus, que Jesus é muito difícil de ficar dando mensagem por aí. É muito difícil que diz assim, Jesus está aqui se manifestando e ser Jesus, se manifestando e assinar Jesus. Até Kardec, quando recebia as comunicações e recebia as intuições do seu espírito protetor, uma vez ele recebeu lá, intuitivamente, uma mensagem
e que se assinava Jesus, ele não acreditou e ele não quis que colocassem Jesus, e ele colocou um espírito protetor. Porque é muito difícil a gente dizer que é Jesus falando por mim, Jesus falando através de mim. E como tem em casas espíritas, em trabalhos por aí, Jesus se manifestando. Como tem coisas escritas dessa forma. Então, os prodígios dos falsos profetas têm origem nas aplicações simples da natureza. Leis já conhecidas pela ciência, leis ainda desconhecidas pela ciência. Tem coisas que a nossa ciência ainda está trabalhando para ter esse conhecimento. Tem coisas que a ciência já sabe. Por exemplo, um caso explicado no livro A Gênese, e aí é para ser curioso chegar em casa e estudar. No livro A Gênese, quem não tem o livro pode adquirir se tiver para empréstimo, né? Mas no livro A Gênese fala sobre o fato de Lázaro ter ressuscitado. Coisas que a ciência já sabe algumas coisas. E coisas que algumas coisas serão explicadas pela ciência. Como que Jesus agia? Jesus, ele era muito amigo da família de Lázaro. Vocês sabem o que é ser muito amigo, gente? Eu tenho uma comadre que eu sou muito amiga dela. Quando ela tem um problema, lá onde que ela mora, eu já começo a sentir. Quando ela começa a falar, eu já completo as falas dela. Porque quando a gente é muito amigo, a gente sabe pelo olhar como é que o outro está. E Jesus era muito amigo de Lázaro. Jesus sabia que Lázaro tinha uns problemas de crise de ausência. De vez em quando Lázaro dormia e não voltava. Ou Lázaro dava umas crises de epilepsia. Jesus sabia. E Jesus sabia que muitas vezes alguns com crise epilética, eles se desprendem do corpo e ficam o espírito do lado, ou o espírito, quando a gente se desprende do corpo, o nosso cordão fluídico se desprende e o espírito se solta do corpo, mas fica preso pelo cordão fluídico. Jesus, que sabia de tudo isso, que tinha uma visão que não é a nossa visão, que Jesus enxergava de verdade o mundo espiritual e enxergava tudo o que acontecia, Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Que Lázaro, alguém bateu só no vidro. Quantas vezes que eu já bati numa porta de vidro fechada. E Lázaro realmente não estava. Lázaro estava numa crise, fala ali na Gênesis, ele estava numa crise em que Jesus sabia. Teve um ator brasileiro muito famoso, que agora eu lembro, não esqueço o nome dele, mas acho que é Sérgio Paulo, ou Sérgio Paulo, nas antigas, em que depois de aberto o caixão dele, depois de 4 dias que teve que abrir o caixão dele, e viram então que ele foi enterrado de barriga para cima e que ele estava todo torcido, virado de barriga para baixo. Por isso se começou a fazer aquela coisa da vigília, de ver se a pessoa realmente tem morte cerebral, porque antigamente, gente, se enterrava muita gente que não estava morta, enterrava viva. São coisas que hoje a ciência já conhece, já sabe, mas que naquela época não. Jesus era tão amigo da família de Lázaro, porque era Lázaro e as 2 irmãs. Quem é que sabe quem eram as 2 irmãs? Marta e Maria. Jesus era tão amigo que de vez em quando Jesus passava lá na casa deles para tomar um café, para conversar. E até tem uma passagem assim de Jesus tão amigo. Jesus chegou para fazer uma visita e a Marta saiu correndo. Quando chega uma visita na casa da gente, muitas de nós saem correndo, nós mulheres, para arrumar a casa, para limpar o banheiro, para fazer as coisas, porque se a visita olhar, está tudo bagunçado, e fazer comida. E a Marta saiu para fazer isso. E a Maria ficou sentada do lado do Jesus, olhando para Jesus, escutando Jesus. A Marta
passava por perto da Maria e ficava incomodada, sabe assim, aquelas mulheres incomodadas que vê o outro sem fazer nada e está doida para dar um serviço? Pois então, a Marta passava perto e via Maria só conversando com Jesus. Aí uma hora ela não se aguentou, ela disse assim: Jesus, tu não vê que eu estou cheia de serviço? Ela não falava assim, tá, gente? É a minha expressão. Tu não vê que eu não paro de trabalhar? E essa Maria só fica aí do teu lado a conversar contigo? O que é que Jesus falou? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é ficar perto. A melhor parte é estar junto. A melhor parte é saber do outro. Porque a gente não sabe se vai morrer amanhã. E Jesus sabia que era muito curto o tempo dele. E que Marta e que a Maria tinha escolhido a melhor parte. Então, nesses fenômenos conhecidos, voltando para cá, muitas coisas é desconhecimento ainda da ciência. Quem são os falsos profetas? São aqueles que exploram o conhecimento e as faculdades orgânicas especiais, que possuem proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação. Vocês conhecem alguém assim? Aproveitam-se da boa fé de pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. O bem realizado, aquela pessoa que é boa mesmo, que faz o bem mesmo, o bem realizado revela o grau de adiantamento moral, caracterizando o que são falsos ou verdadeiros profetas. Então, à medida em que você vai fazendo o bem mesmo, o bem, não precisa falar, não precisa dizer não, basta apenas fazer, aquilo vai se caracterizando. E como nos defender dos falsos profetas? Com o conhecimento. O conhecimento iluminará a mente humana, aniquilará a fé cega. E aí deu, terminou. Em cima da outra. Ai, gente, eu não consigo falar. Parar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos tantos livros bons da doutrina espírita que a gente ainda não leu. Só ler as obras básicas. E o Evangelho, que é essa parte aqui, gente, muitas pessoas nem gostam de estudar, não. Tem pessoas, não, o Evangelho é só uma mensagenzinha que eu leio de vez em quando. Na nossa casa nós temos o estudo do Evangelho redivivo, quer dizer, o Evangelho aplicado no dia a dia. Hoje em dia, a gente está voltando a estudar o Evangelho para poder voltar às origens do Cristo. Porque muitas coisas... eu nem sabia, quando eu estava no movimento católico, que eu era católica, quem era Deus e quem era Jesus. Eu fazia uma mistura de Deus e de Jesus. Só quando eu entrei na doutrina espírita é que eu comecei a identificar Jesus, a conhecer Jesus. E esse Jesus, cada vez que eu leio mais sobre Jesus, mais eu me encanto com Jesus, e mais os exemplos e a maneira como Jesus vivia me encantam e fazem com que o meu espírito se volte para essa luz que é Jesus. Então a doutrina espírita, principalmente através de romances como Há 2000 anos, Paulo e Estevão, depois continua 50 anos depois, obras que vêm trazendo como Jesus agia, como que Jesus era no dia a dia, e tem toda uma série de livros depois de Humberto de Campos, que vem trazendo também sobre Jesus. E aí você vai identificando que esse Jesus eu não ouvia falar antigamente. Que hoje em dia, Jesus ele tem uma outra conotação na minha vida. E não é só de pieguice de religião, não. É uma conotação científica, é uma conotação curiosa, filosófica também. E é esse o papel da doutrina espírita, ser filosofia, ciência e nos ligar religiosamente a Jesus, a Deus,
Porque daí a gente vai se encantar com tudo isso, que não eram fenômenos assim extraordinários. Eram fenômenos que Jesus dizia assim, ó: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Tudo que eu faço. Se tiver fé no tamanho de um grão de mostarda e disser aquela montanha que saia dali e se mova para lá, ela vai lhe obedecer. Vocês sabiam que hoje eu já posso mover montanhas do tamanho da minha fé? Se eu pegar um trator, uma reta escavadeira, eu faço miséria. Porque a gente acreditava que quando Jesus falava de mover montanhas, bastava pensar assim: eu penso, estou pensando, a montanha vai sair. Não. Fé é determinação, fé é conhecimento, fé é ter certeza nessa capacidade que a gente tem. E aí a gente para de ficar acreditando em charlatão, a gente começa a acreditar na fé, na capacidade que a gente tem latente, sim, de realizar prodígios. Nós vamos fazer tudo isso, todos esses prodígios, faz parte do desenvolvimento da nossa capacidade latente, que Jesus o tempo todo não dizia assim, ó: eu sou poderoso e vocês não. Não. Aprendam comigo. Era isso que ele dizia. Aprendam comigo, que sou brando e humilde de coração. Para se desenvolver esse potencial, para ser igual a Jesus, basta só a gente ser brando, bondoso, amigo, companheiro, estar junto. Era isso que Jesus era. E humilde de coração. Uma boa noite para todos, gente. Uma boa noite.